sou Wagner Queiroz e esse é o curso de automação comercial Plenosoft. O módulo de hoje é o TEF, Transferência Eletrônica de Fundos. Nesse módulo, nós vamos aplicar os conceitos Plenosoft, que são mostrar aonde o sistema é prático, em que momento ele é flexível, o que torna ele fácil, eficiente, descomplicado, organizado e seguro. Então, ao longo desse vídeo, eu vou mostrar essas qualidades presentes no sistema. Bem, então esse é o roteiro que nós vamos seguir. Começando aqui com ativar o TEF. Bem, no menu principal, eu vou clicar no ícone caixa. Em seguida, vou clicar em TEF. Aqui nós vemos a tela de opções TEF, né? E temos aqui o botão ativar. Eu vou clicar nele. Ele pede uma confirmação. Vou dizer que sim. Então, ele diz para entrar novamente no caixa. Por quê? Porque na entrada é que ele faz a inicialização dos parâmetros. Ok? Então, vou clicar em caixa novamente. Então, vamos observar que aqui embaixo, olha, eu tenho aqui o LED do TEF que está ativado, certo? Então, se em algum período eu quiser desativar, né, nós vamos fazer o mesmo caminho. Vou clicar em TEF. Agora está ativado. A gente clica para desativar. Novamente tem que entrar no caixa. E quando ele entrar agora, vamos observar que o TEF não está ativado, bem como os outros LEDs, tá? Porque por padrão eles não ficam ativados. Mas se eu clicar aqui em status F2, né, ele vai mostrar o que está operante, né? Aqui a impressora, a web, tem internet e a Cefaz. Ele deu um status serviço para verificar se a Cefaz está funcionando, certo? Mas como nós queremos trabalhar com o TEF, novamente nós vamos ativá-lo. Agora eu vou clicar em abrir o caixa, selecionar um usuário aqui aleatoriamente. Tá, então aqui eu tenho o comprovante de abertura de caixa. Ele vai estar mostrando os comprovantes na tela para a gente poder observar, mas normalmente ele manda direto para a impressora. Antes de começar a vender, a primeira coisa que nós temos que ver é a forma de pagamento, porque elas é que vão definir os atalhos que o sistema vai operar. Então vou clicar novamente em TEF e aqui no botão formas de pagamento. Então veja bem, as formas de pagamento que estão configuradas para TEF, ela já tem uma cor diferente aqui, cor lilás, ok? E elas vão facilitar em muito com essa configuração para que o caixa seja mais prático, mais fácil, né? E dê menos trabalho para o operador. Por exemplo, nessa forma 05 aqui, o que ele está dizendo? Que automaticamente ele vai selecionar a rede, automaticamente vai entrar em modo parcelado e vai definir exatamente 6 parcelas. E quem vai financiar esse cartão? Vai ser a própria loja, certo? Em alguns momentos pode ser a administradora do cartão. Então a gente pode deixar essa informação definida nessa tabela, ok? E nós vamos ter também, por exemplo, nessa forma aqui 18,
não tem nada definido. Olha, a rede não está definida. Está definido parcelamento, sim, mas nem está definida a rede. Nesse subtipo forma, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, cartão, aí o sistema entende que vai ter uma operação TEF aqui, certo? Então a gente pode aqui definir quais são as formas de pagamento, ok? Se vai ser parcelado ou não, quantas parcelas, modalidade, ok? Então, da forma como está definido aqui, é que nós vamos trabalhar. Então aqui eu vou fechar, dar um ESC aqui nessa tela e vamos começar com as vendas. Pode ser também com a letra V de venda, sempre prático, né? Vou colocar um produto qualquer, já conhecido. Vejo aqui uma animação, né, mostrando o item vendido. E vou aqui no T de total. Bom, aqui nós vamos trabalhar conforme nós definimos na tabela de formas de pagamento, tá? Aqui eu vou dar Enter na forma do recebido. É esse valor mesmo que eu quero, 32. E nós vamos começar com a forma 18, tá? Que é a forma que vai me dar mais trabalho. Então aqui eu vou dar um Enter. Bem, aqui ele vai perguntar, a primeira pergunta vai ser a rede, certo? Então, na realidade, é a segunda pergunta. A primeira foi a forma de pagamento e a segunda aqui, a rede. Está pedindo o cartão. Bem, como o valor é pequeno, não pediu senha. E agora ele vai perguntar, terceira pergunta, qual é o tipo de financiamento, né? Se à vista, parcelado pelo emissor, pelo estabelecimento ou pelo emissor. No caso, eu quero pelo estabelecimento. Vou dar Enter. E ele vai perguntar, já a quarta pergunta, qual é o número de parcelas? Nós vamos colocar 6 e Enter. Bem, então, já deu aqui transação aprovada. Está perguntando CPF na nota, eu não quero, vou dar um ESC. E pergunta agora se quer emitir normal ou em contingência, né? Caso eu tivesse com algum problema técnico. Vamos fazer normal mesmo. Dei o Enter aqui. Bem, então agora ele quer saber como é para imprimir. Direto para a impressora no verde, mostrar na tela, no amarelo, ou enviar por e-mail. Eu quero ver na tela, né? Para a gente poder acompanhar. Então aqui está a nota. Quero ver mais reduzido aqui, né? Aqui está a nota. Em seguida, o comprovante TEF, tá? Destacando aqui, olha, que foi menu TEF cartão. Ok? Bem, eu vou fechar essa tela e ele vai mostrar agora o comprovante do estabelecimento, tá? Ele vai fazer aquele corte do papel e mostrar do estabelecimento. Então, se eu quiser que isso vá para a impressora, posso clicar aqui no botão imprimir e aqui confirmar. Agora nós vamos ver uma forma mais simples de fazer a mesma coisa. Vamos vender o mesmo produto. E dessa vez eu vou escolher a forma 5. O que diz o 5 aqui, ó? No crédito, em 6 vezes, já definido, e quem vai financiar vai ser a loja, tá? Então a primeira pergunta é o 5. Eu dou um Enter. Aqui ele aguarda o cartão. Pelo valor não pede senha. Já autorizou. Tá pronto. Não precisou fazer aquelas outras 4 perguntas. Certo? Então basta a gente confirmar. E aqui eu vou mandar imprimir direto.
Ok, então veja que ele já imprimiu aqui, né? Imprimiu aqui a nota. E em seguida deu corte e mostrou aqui o comprovante TEF. Bem, e como ficou essa venda dentro do banco de dados? Aqui eu vou dar um ESC e vou entrar em TEF. E o que nós vamos ver aqui? Esses dois últimos registros que nós operamos, você observa que são iguais, né? Ambos foi financiado pela loja em 6 parcelas, tá? O que vai diferenciar aqui vai ser apenas a forma, né? Então, o 18 é uma forma que pode ser qualquer coisa, né? Pela tabela ainda vai ser definido, e o 5 não, a gente já sabe que foi aquela forma pré-determinada, ok? Então, isso abstrai muitas perguntas para o usuário, tá? Eu tenho observado, quando eu faço compras próximo daqui, que até para fazer uma venda no débito, o usuário tem que responder várias perguntas, começando pela rede, certo? Então, isso poderia ter sido abstraído, poderia ter sido reduzido, certo? Mas são programas assim que não são personalizáveis, certo? Então, isso acaba dando um trabalho maior para o usuário, que no piloto automático, em algum momento, ele vai cometer algum equívoco, né? E isso vai trazer algum problema. Bom, aqui eu vou dar um ESC, voltar para a venda. Ainda na forma de crédito, vamos trabalhar com o mesmo produto, de total. E aqui nós vamos ver a forma 9. Tá? O que diz a 9 aqui? É crédito pela loja, só que tem uma interrogação aqui no número de parcelas. Então não é definido 6. Né? Eu vou dar um Enter. Cartão. Dessa vez nós vamos definir 3 parcelas. Coloco 3, dou Enter. Autorizado, CPF na nota não. E eu vou dar um Enter aqui. Bem, então aqui está o comprovante. Não quero imprimir. Aqui eu vou dar um Close. E também fechar no comprovante do estabelecimento. E quando for uma venda a crédito à vista, aí vai ser mais simples, né? De total, eu tenho aqui crédito à vista, que é forma 3. Nós damos o Enter, não pergunta mais nada. Já autorizou, emite-se a nota. Também não preciso imprimir, que eu vou dar um ESC. Bem, agora nós vamos na forma débito. O débito também vai ser bastante simples, né? De total, qual é o débito aqui? É o número 4. Então, simplesmente, número 4, Enter, vai pedir o cartão. Como o valor é pequeno, já autorizou. Está feito. Emitiu a nota. Aqui eu vou dar ESC. Não quero mostrar. Então vamos para a forma Pix. Bem, aqui eu vou aumentar um pouco o valor. A forma Pix também vai ser muito simples, né? Já tenho definido aqui no número 10. Vou dar um Enter.
Bem, nesse momento, o sistema vai mostrar na tela o QR Code, certo? Aí o cliente aponta o celular para a tela, faz o pagamento no banco dele e automaticamente vai ser autorizada essa operação, tá? Se passar do tempo, aí ela vai ser automaticamente cancelada. Então aqui autorizou. Normal. Eu quero mostrar isso aqui na tela. Olha, o comprovante Pix não é diferente dos outros, tá? Inclusive quem faz esse texto aqui é a própria administradora do cartão. Nós apenas capturamos esse texto e guardamos no banco de dados. Bom, agora nós vamos ver o cancelamento. Bem, nós vamos ver duas formas de cancelamento, né? Uma forma de cancelamento antes de totalizar a venda e depois de totalizar. Bem, aqui eu vou colocar um valor e vou fazer uma operação TEF. Certo. Autorizou, mas o valor ainda não é total, né? Ainda não totaliza a compra. Só que por alguma razão nós precisamos cancelar essa operação. Então aqui no teclado eu vou digitar a letra ESC ou posso clicar nesse botão aqui, ó, ESC cancelar. Eu vou clicar nele. Se pede uma confirmação, eu vou dizer que sim, tá? Então ele pede agora para colocar novamente o mesmo cartão, que isso aí é uma forma da administradora verificar que houve o aceite do cliente para que fosse feito esse cancelamento, ok? E depois eu posso totalizar a contraforma, dinheiro, por exemplo. Ok, aqui eu vou dar um ESC, não quero imprimir. Bem, agora nós vamos ver múltiplos pagamentos. Vamos colocar aqui um valor. Bem, teoricamente eu posso usar todas essas formas de pagamento e ainda repetir, certo? Não tem limite, ok? Então nós vamos fazer uma operação com 3 formas TEF e mais uma forma em dinheiro ainda com troco. Então vamos colocar aqui R$13 no crédito. Autorizado. Agora eu quero R$20 no débito, número 4. Vou colocar outro cartão. Esse pede a senha, né? Autorizado. Retira-se o cartão. Vou colocar mais R$20 no Pix. Vai levar um tempo aqui para autorizar. Feito. Observa que aqui na tela nós estamos vendo a ordem do lançamento das operações, tá? Então foi primeiro aqui um crédito à vista, em seguida aqui o débito, em terceiro na forma Pix, tá? E tem R$30,
mas eu quero terminar com R$50 na forma dinheiro. Vou dar Enter e ele vai me dar um troco de R$20. Aqui eu vou dar um Enter, CPF na nota eu não quero e vamos emitir normal. Bem, então aqui está o comprovante, né? Observa aqui primeira forma de pagamento e aqui na segunda via nós vemos aqui no débito e também na forma fixa. Eu vou imprimir esse comprovante. E vou imprimir também o comprovante do estabelecimento. Tá? Aqui você observa que, da forma como ficou definido o corte no papel, nós vamos ter aqui, depois do comprovante, as 3 formas de pagamento, em seguida o corte, o operador destaca e fica aqui com as 3 formas para o estabelecimento. Depois nós vamos ver como é que configura, se a empresa vai querer ou não esse corte do estabelecimento. Tá? Então, tanto pode ser feito o corte para o cliente, né, separado aqui, como para o estabelecimento. Mas aí ficaria muito papel, né? Ok, vou fechar aqui. Bem, da mesma forma que nós vimos múltiplos pagamentos, nós vamos ver também como funciona com múltiplos cancelamentos. Então, vamos repetir aqui uma operação de múltiplos pagamentos. Vamos fazer com 2 formas. Vou colocar 10 no crédito. E 15 no débito. Ok. Agora, digamos que por alguma razão essa operação toda teve que ser cancelada, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar o ESC aqui e confirmar, tá? Então, veja, ele vai pedir, aguarde o cartão. Mas aí, como é que eu vou saber qual é o cartão que eu vou apresentar primeiro? Então, o usuário, ele vai observar aqui, ó, primeiro o cartão de crédito à vista, foi a primeira operação. Por isso que isso é numerado, né? Imagina 5 cartões aí. Ok, e autorizou o cancelamento. Certo? Então, dessa forma, zerou os pagamentos e eu posso pagar de outra forma. Então, vou fazer tudo de uma forma só. Vamos colocar no crédito mesmo. Pelo valor, vai pedir senha. Vamos confirmar. Agora, dessa vez, eu não quero imprimir. Eu quero enviar por e-mail. Então, vou clicar aqui no botão azul. Coloca-se o e-mail do cliente e eu vou clicar no botão enviar. Aqui o LED verde conectou. E pronto.
Terminou a operação. Ok. Agora nós vamos ver os parâmetros do TEF. Aqui eu vou dar um extra aqui nessa tela. Vou clicar aqui em TEF. Bem, os parâmetros, quem vai configurar é o nosso analista de suporte, tá? Ou o franqueado que atende a sua região. Então ele vai vir com a senha de administrador dele, vai clicar aqui no botão F1, tá? E aqui tem os parâmetros. Bem, digamos o seguinte, o que a gente pode mexer aqui? Eu vou ver os parâmetros inativos, né? Então, eu quero ativar aqui, ó, cortar comprovante do cliente, vou ativar, cortar do estabelecimento também, e eu quero que ele imprima na via reduzida, ok? Então vamos operar agora com esses novos parâmetros. Bom, então vamos fazer aqui a venda. Eu vou fazer aqui duas formas de pagamento. Bem, o restante eu posso fazer novamente no crédito. Vamos colocar aqui outro cartão. Então você observa que como repetiu aqui a operação número 3, então ele criou lá embaixo, olha. Ok? Vamos confirmar. Então nós vamos imprimir e observa que ele vai ter os cortes do papel, né? Então é muito corte, né? Olha como saiu aí. Certo? Comprovante da nota fiscal. Tá? Aí nós vamos ter duas vias aqui para o cliente e duas vias para o estabelecimento. Então fica a critério, né, de como o comerciante vai querer que seja feito o corte do papel. Ok, agora nós vamos ver como é a venda em comanda. Aqui no menu principal eu vou clicar em comanda. O conceito de comanda aqui poderia ser, a comanda pode ser um cartão de consumo, pode ser uma mesa, pode ser um apartamento, certo? Então aqui eu vou colocar uma comanda que já está aberta, a gente não vai ter o trabalho de ainda fazer a venda, né? Eu vou dar um T de total, pronto, já veio aqui, né? Vou fazer aqui R$50 no crédito. Autorizou. E mais R$50 no dinheiro. Com troco, né? Aqui eu não preciso imprimir. Muito bem. Bom, nós podemos fazer também a venda no touchscreen, tela de toque. Então o touchscreen aqui vai ser esse botão verde, ou a letra W. Tá? Já estou vendo aqui o menu com os grupos, né? Geralmente isso aqui é para quem vende açaí, vende sorvete, poucos grupos e poucos itens, né? Aqui esse banco de dados tem muita coisa. Mas eu vou clicar aqui nesse primeiro grupo. Ó, conforme eu clico no item, né? No caso vai ser com a tela de toque, né? Vai tocando e ele já vai efetuando a venda automaticamente.
Então aqui, ó, 202. Eu vou clicar em totalizar, né? Aqui eu vou apagar isso aqui. Eu quero pagar R$50 na forma 3. Vou colocar o cartão. Já autorizou. Já marcou aqui. E o restante eu vou pagar no dinheiro. Tá feito já. Não quero emitir o CPF e vamos emitir normal. Então tá feito. Então essa foi a venda no touchscreen. Agora nós vamos ver os recebimentos. Bem, o caixa pode receber, além das formas de pagamentos com vendas, os recebimentos, tá? Quando geralmente tem cliente que está devendo, né? E só veio pagar uma parcela. Então aqui eu vou clicar na letra R de recebimento. Vou colocar o código aqui de um cliente, vou dar Enter. E ele me mostrou o quanto esse cliente está devendo, né? Aqui eu vou selecionar a parcela mais próxima do que ele vai pagar, né? Aqui seria aproximadamente R$4.000, né? 4.123. Eu vou dar um Enter aqui. Então ele me mostrou essa tela de negociação, né? Aqui está dando 87 centavos. Vou apertar a letra A. Ele reduziu aqui para 75. Cada vez que eu aperto, ele vai tirando aqui, diminuindo 25 centavos, né? Até zerar totalmente e não ter problema com o troco. Então aqui eu vou dar um Enter, né? Preciso pagar esse valor, certo? A primeira parcela aqui seria no valor de R$ 1.994, mas eu vou pagar R$ 1.500 na forma crédito. Coloca aqui o cartão. Pelo valor pede senha, né? Muito bem. Então o que ele fez aqui? Ele pagou esse valor, era 1.900, ele pagou os 1.500. Aí teve um troco, né? Então esse troco ele fez o quê? Aqui em amarelo, ele gerou uma nova parcela com esse saldo restante, tá? Mas essa dívida ainda está faltando aqui 2.600, ok? Então vou pagar R$2.000 agora, mas vai ser na forma débito. Ok, transação autorizada, tá? Tá faltando 623, mas eu não tenho mais, o cliente não tem mais dinheiro para continuar com essa negociação. Então aqui eu vou dar um 0 para sinalizar que ela conclui aqui e vou dar um Enter, tá? Então ele está me perguntando aqui, ó, deseja concluir o recebimento? Sim. Tá, então veja aqui que ele fez um extrato de negociação de dívidas, tá? Mostrando aqui o credor, cliente, o resumo da negociação que foi feita, tá? Efetivamente foi pago R$ 3.500. Ele vai discriminar quais foram os documentos que foram pagos com esses valores, né? Que foram divididos aqui em duas formas de pagamento, né? A primeira forma pagou aqui 1.500, né? E a outra pagou um saldo restante 133. Aqui ele vai mostrar também um recibo, que efetivamente ele está pagando R$ 3.500. Em seguida vem o que? Os comprovantes TEF, tá? A via do cliente, né? Crédito, débito e também do estabelecimento.
Aqui eu vou imprimir. Bom, então tem bastante comprovante, né? Então olha como é que ficou isso aqui. Ó. Aqui é a negociação de dívidas e os comprovantes TEF de crédito e débito. Vamos fechar essa tela. Muito bem. E também poderia acontecer de o cliente pagar uma parcela só. Tá? Vamos colocar esse valor aqui. Eu vou dar um Enter. Vamos tirar esses centavos aqui, dar um desconto para ele. E eu vou pagar tudo no crédito. Bom, dessa forma, ele não vai imprimir necessariamente uma negociação, né? Vai mostrar aqui apenas o recibo do que ele está pagando e o comprovante da operação TEF, né? Tanto para o cliente como para o estabelecimento. Isso aqui a gente não precisa imprimir, né? Tudo bem. Bom, agora nós vamos ver como é que nós podemos cancelar recebimentos, né? Em plena operação de negociação. Vou usar aquele mesmo cliente. Aqui eu vou fazer R$1.000 no crédito. Tá. Então o que ele fez aqui? Ele pagou as duas parcelas e gerou um saldo restante. Mas por alguma razão, né, nós queremos cancelar isso aí. Então vou dar o ESC. Desejo cancelar os pagamentos? Sim. Vai pedir o cartão. Pronto. Então a operação foi toda cancelada, né? E ele volta à situação que ele tinha antes, né? Aqui eu vou fazer no dinheiro mesmo. Tudo bem. Então esse aí é o cancelamento de recebimento. Bem, uma coisa que nós precisamos ver também é o cancelamento de uma operação já formalizada, né? Então vou clicar aqui em TEF e veja bem, eu tenho aqui as operações que nós fizemos, né? Qualquer momento, né, eu posso imprimir aqui os comprovantes, né, ou consultar na tela. E eu vou primeiro mostrar a forma como se cancela através da própria administradora, tá? Digamos, esse valor aqui eu quero cancelar na administradora. Então eu vou aqui entrar no menu administrativo, primeira opção cancelamento, vou selecionar a rede. Então ele vai pedir o número do comprovante, né? E nós já deixamos fácil aqui, né? Ó, 285120. Eu vou dar um Enter. Aí ele pede a data da transação e pede o valor original,
né? Tô vendo aí que é R$50. E vou dar um Enter. Ele quer saber também qual foi essa operação aqui, né? Foi crédito. E aguardo o cartão. Muito bem. Então, nesse momento, ele vai mostrar aqui o estorno dessa operação. Ok? Comprovante de estorno. Muito bem. Então, aqui já apareceu no vermelho, ó, tá? Indicando que essa operação foi cancelada. Mas veja bem, essa operação ela foi cancelada na administradora, tá? Só que isso aqui passou pelo caixa, certo? Isso aqui passou pelo caixa. Então, quando a gente faz um cancelamento desse, a gente tem que entender que são 3 coisas para serem canceladas. Uma é a operação TEF, a outra é o cupom da venda no controle interno e outra coisa é a nota fiscal, tá? Quando a gente faz o cancelamento pela administradora, depois a gente tem que ir lá no caixa e fazer o cancelamento. Mas como nós fazemos o cancelamento usando aqui o botão de cancelar, que vai abstrair aquelas perguntas, ele já automatiza tudo, tá? Por exemplo, vou clicar aqui, ó, botão cancelar. Deseja cancelar? Sim. Então vai pedir aqui o cartão. Ok, transação autorizada. Eu vou fechar. Então, por aqui ele vai perguntar, olha, deseja cancelar a venda no caixa? Eu vou dizer que sim. Então não precisei ir lá para fazer o cancelamento, tá? Depois ele já vai me ajudar também e vai perguntar se é para cancelar essa nota. Também vou dizer que sim, tá? Ele quer saber o motivo. O cliente desistiu da compra. Bem, então se eu entrar agora na nota de consumidor, eu vou observar aqui, ó, evento e vinculado à NFE, que foi esse evento de cancelamento, tá? Que eu vou fechar. Eu também quero que observe que aqui eu posso consultar os comprovantes também de cancelamento, tá? E se eu quiser, eu posso reimprimir esses comprovantes, que ele vai mostrar sempre a operação que foi autorizada, em seguida o estorno dessa operação, tá? Então, essa transparência é o que vai dar a segurança, tá? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Praticidade, flexibilidade, segurança, é isso. Bom, e agora nós vamos para o fechamento do caixa. Aqui no menu principal, eu vou clicar no botão F de fechar o caixa, tá? Aí você observa o seguinte: o sistema ele já me trouxe aqui o valor das formas de pagamento, tá? Lembra que nós fizemos um cancelamento de R$50, né, que não foi cancelado no caixa? Então isso aí deve dar uma diferença aqui, ok? É importante mencionar o seguinte: quando você trabalha com POS, tá? É a mesma coisa que esse aparelho PINPAD, só que não tem o fio conectado ao computador. Sempre que você vai fazer o fechamento do caixa, você tem a opção de imprimir
o relatório diário ou pode imprimir o fechamento. Quando você imprime fechamento, ele vai zerar os totais, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui no módulo TEF. Como é que eu posso fazer para zerar os totais, tá? Então, antes de fechar, certo? É conveniente a gente vir aqui no TEF, entrar no módulo administrativo e vir na opção 8, tá? Relatório sintético, tá? Então aqui eu vou confirmar. E veja bem, aqui ele vai fazer todas as totalizações por forma de pagamento, separando também os cancelamentos. Isso aqui eu vou imprimir. E ele já fez aquela operação igual ao POS de fechamento de totais, de encerramento de totais. Porque se eu pedir novamente essa opção número 8, confirmar aqui, o que ele vai dizer? Ó, transação não encontrada, porque ele já zerou os totais, tá? Mas se eu quiser ver outras operações, aí eu tenho que prestar atenção na data e horário, ok? Nós começamos com esse caixa aqui, olha, 4492. Nós começamos com ele aqui, ó, às 19h46. Então vou imprimir aqui um administrativo. Olha, eu quero um resumido, que vai ser a mesma coisa, mesmo formato desse número 8, sintético. Aí ele vai pedir a data. E vai pedir o horário do início. Horário final. Então, nesse relatório, ele está indo lá na administradora para me trazer esses totais, ok? Esse aqui eu posso imprimir. Tá? Se eu colocar a data certinha, a data e a hora, ele vai me trazer exatamente igual aquele que totalizou. E ele tem uma terceira opção da administradora, que é a gente pedir um detalhado. Tá? Vamos ver o formato daqui. Mesma situação. Horário início. Então esse detalhado aqui é um analítico, né? Separando aqui por forma de operação, né? ITI é o Pix, tá? A rede, né? Os créditos e débitos, separando o que foi operação efetivada e o que foi operação cancelada, ok? Nós vamos ter no sistema também aqui os relatórios, tá? Então, esses mesmos relatórios nós vamos ter aqui no pleno, tá? Quando eu mostro aqui que é um espelho, por exemplo, esse aqui é um espelho do resumido, certo? Então, mesmo horário. (19h46) para frente. Então, se eu imprimir, aqui ele vai mostrar a mesma coisa, só que de uma forma mais compacta, tá? Eu poderia ver também o espelho do detalhado.
ou um analítico do pleno, ok? Que aí nós já temos um pouco mais de informações, né? Porque aí eu já posso colocar o início da venda, eu posso colocar o número da venda, tá? E tudo que eu vou colocar nesses relatórios, eu ainda posso escolher nas colunas aqui. Por exemplo, digamos que eu não preciso do NSU, vou desmarcar aqui. Então, ó, se eu imprimir aqui já não aparece, tá? É bastante sofisticado. E eu poderia querer ver isso aqui, eu não quero ver na bobina, eu vou desmarcar a opção de bobina, num formato maior. Certo? Então nós temos bastante recurso, né, para poder ter uma coisa personalizada. Por isso que o sistema é flexível. Então, visto isso, aí sim, nós podemos ver o fechamento do caixa. Eu vou clicar no F aqui novamente, fechar o caixa e vamos confirmar. Aqui eu posso selecionar opções, mas eu quero todas. Bem, então aqui ele vai mostrar as estatísticas de caixa, né? Cupons emitidos, cancelados, um resumo financeiro. Nós não colocamos nenhum valor em dinheiro, então apareceu uma diferença, né? Ele vai mostrar o que efetivamente foi feito aqui no sistema, né, em cada forma de pagamento, e vai fazer uma análise, né? Vai fazer uma análise aqui, aonde ele encontrar as operações ok, ele vai dar aqui um ok, ó. E olha, ele encontrou no crédito um valor divergente de exatamente R$50. Lembra que nós cancelamos lá no TEF, mas não foi cancelado no cupom, né? Então, o esperado aqui era 2.254 e o apurado 2.204, né? Tem aqueles R$50 de diferença. Então, essa é a função mesmo do sistema, ele te mostrar aonde está o erro, tá? Ele não vai exatamente fechar o caixa para você, tá? Ele não vai, o objetivo dele não é só fazer bater, é te mostrar aonde estão os erros, né? E aqui aparece ausente porque nós não colocamos nenhum valor em dinheiro, né? E o esperado aqui era 1.814, certo? Depois ele vai detalhar aqui os recebimentos, as vendas por vendedor. E aqui o final do total das vendas por vendedor. Bem, uma vez que eu encontre diferenças no caixa, eu posso verificar uma auditoria. Aqui mesmo em movimento do caixa, eu vou clicar em relatórios de acessos, tá? Já me deu aqui a data de hoje, vou clicar no imprimir, né? Tem aqui muitas operações, vou para o final. Então essas aqui foram as minhas últimas atividades, né? Ó, cancelou no TEF, fechamento, né? Tudo que foi feito, né? Ó, vendeu aqui um produto, recebeu aqui em TEF na primeira opção crédito à vista, então ele vai fazer um detalhamento. Mas eu posso colocar alguns filtros também, né? Por exemplo, se eu escrever tudo que tem a palavra TEF, já resumiu aqui em 3 páginas, né? Já ficou menor. Mas ainda é muito detalhe para ver. Então, o sistema oferece uma opção de auditoria de caixa, né? Colocando isso aqui o número do caixa, já me sugere o último caixa, onde ele vai ver apenas as operações financeiras, certo? E ele vai totalizar, né? Por exemplo, a abertura de caixa no valor de R$100, então já somou aqui. Aqui eu fiz um cancelamento, ele subtraiu, né? Ó, o troco que deu aqui de R$20, ele subtraiu também, certo? E aqui no final,
nós vemos o resultado dessa auditoria, certo? Então, na primeira, ele vai mostrar aquilo que foi feito nesse arquivo de auditorias, certo? Então, esses totais são dessa coluna de valores, certo? Aqui nessa segunda totalização, ele vai fazer um cruzamento desses históricos com o arquivo de contas a receber. Ou seja, se não houve nenhum erro do sistema, eu não vou ver nenhuma diferença aqui, olha. Então você vê que isso aqui bate com isso, tá? O histórico bate com contas a receber. Então não teve nenhuma diferença no sistema. Agora, no apurado, que você faz aquele fechamento, que você tem a opção lá de colocar dinheiro, cheque, cartão, colocar os valores, então observou-se que não foi colocado dinheiro, então ele mostrou a diferença em dinheiro. Como foi feito um cancelamento, tá? E esse cancelamento não foi efetivado no cupom, então era para mim ter colocado no apurado esse 2.204 mais 50, né? Para não dar essa diferença. Ok? Então ele está apontando aqui para mim onde está o erro, certo? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma auditoria e rapidamente identificar onde está o problema no caixa. Isso é muito importante, né? Porque o pessoal que trabalha em shopping, fecha o shopping 9 horas, 10 horas, aí já tem que correr para o ponto de ônibus, senão vai perder o ônibus. Então, se aparece uma diferença no caixa e você não tem mecanismos para encontrar rapidamente essa diferença, vai perder o bonde, né? Então, tudo isso aqui é um ambiente que vai facilitar. Bem, um pouco mais sobre o módulo administrativo. Eu vou clicar aqui em TEF e olha, esse administrativo, ele é o contato do sistema com a administradora, certo? Então, por aqui que a gente vai fazer a instalação do TEF, a configuração, manutenção, né? Verificação aqui do teste de chaves, se ele está operando, por exemplo, eu quero ver aqui um teste de comunicação, né? 11, que eu vou confirmar. Então ele se comunicou aqui com o PINPAD e retornou que está ok, certo? Então qualquer dúvida que você tiver com alguma operação, você pode recorrer a esse módulo administrativo. Bem, então os relatórios, né? Como nós já vimos, nós também podemos puxar aqui nesse módulo TEF. Nós vamos poder também verificar por filtro, né? Digamos que eu quero ver só operações canceladas, tá? Então, esses são recursos que o módulo administrativo mesmo não vai poder te oferecer, certo? Ou a gente tem aqui essa personalização das colunas, né? Conforme eu vou clicando aqui, ó, ele vai me mostrando. Então, assim, nós concluímos esse módulo TEF, né? E ficou muito evidente os momentos que o sistema foi flexível, foi prático, seguro, te dando uma transparência do que está sendo feito, né? E te espero aqui para o próximo vídeo. Obrigado.